Os aviões com motor a pistão começaram a ser substituídos pelos turbojatos no fim da Segunda Guerra, e não demorou para que algumas fábricas de automóveis tivessem a ideia de fazer algo parecido. O primeiro a testar a novidade em carros foram os britânicos. Eles afinal já eram pioneiros no uso de jatos em caças, no famoso Gloster Meteor de 1943, e também em aviões comerciais como o The Havilland Comet de 1949. No início dos anos 40, durante o esforço de guerra, a Hoover desenvolveu as turbinas Whittle para os aviões, antes mesmo que a Rolls-Royce assumisse esse setor. Daí surgiu a ideia de que um motor a jato poderia ser adaptado para impulsionar um automóvel. Teoricamente fazia sentido, afinal, as turbinas tinham menos peças móveis que o motor convencional, rendiam mais potência e produziam menos vibrações. Entre 1945 e 1949, a Hoover desenvolveu uma turbina a gás para uso automotivo ou marítimo. Durante os trabalhos, ficou claro que seria necessário utilizar duas turbinas em conjunto, uma turbina de ignição, que operaria em rotações extremamente altas, e uma turbina motriz, que funcionaria em uma rotação bem mais baixa. A maneira fácil de testar o novo motor foi em um carro já existente, o pacato sedã Hoover 75. Sua carroceria foi modificada pela Salmon Stickford, que cortou o teto e soldou as portas traseiras do sedã. Nas laterais foram abertas grandes entradas de ar, e atrás dos 3 lugares que restaram foi instalado um motor a reação, com a exaustão voltada para cima, e assim nasceu o Jet One, o primeiro automóvel movido a turbina, e também o primeiro carro com freios a disco nas 4 rodas, já que os tambores superaqueciam rapidamente no esforço para reduzir sua velocidade. Em março de 1950, o carro foi demonstrado ao Comitê Técnico do Royal Automobile Club e à imprensa. Nos testes iniciais, atingiu 142 km por hora. Depois de ser apresentado no Reino Unido e nos Estados Unidos em 1950, o Jet One foi desenvolvido ainda mais e submetido a teste de velocidade na rodovia Jacobi, na Bélgica, em junho de 1952, onde alcançou impressionantes 246 km por hora. A revista americana Road and Track publicou um teste completo do Hoover a turbina em 1953. Os números até hoje impressionam, com o quarto de milha feito em 11,9 segundos na melhor passagem e, para comparação, o mesmo tempo obtido pelo 918 Spider. Imagine o que era isso há 72 anos atrás. O Jet One continuou a ser exibido em ação até 1958, quando foi transferido para o London Science Museum, onde está lá até hoje. Diante de tal ousadia da Rover, a rival Austin achou bem mostrar também que era dada a modernidades. Em 1952, a companhia começou a desenvolver seu próprio motor a reação, e o cobaia para testar essa novidade foi o Austin A125, que é um sedã de linhas um tanto ultrapassadas para os padrões dos anos 50, e era porém o único modelo da marca grande o suficiente para receber a nova mecânica. A turbina foi instalada no lugar do motor convencional. O capô teve que ser esticado para abrigar um nose-cone, que servia como silenciador de admissão sobre o capô. Havia também aberturas para deixar sair o calor da turbina, e a primeira demonstração pública do carro foi realizada em julho de 1955. Para quem estava do lado de fora, o protótipo soava como um avião. Na cabine, o ruído era até aceitável. Esse motor a reação da Austin foi projetado para queimar diesel, já que o combustível podia ser encontrado em qualquer posto. O eixo da turbina se conectava a uma transmissão automática tipo Hobbs, na traseira do carro. Na época, o renomado jornalista automotivo britânico Gordon Winks relatou: "As principais fábricas de automóveis do mundo estão empenhadas em uma coisa para lançar no mercado o primeiro carro de turbina a gás, talvez dentro de 5 ou 10 anos. O Premium Carnation é um carro veloz, macio e de 2 pedais, sem marchas para ser trocadas. Teoricamente, a turbina tinha até a vantagem de queimar combustíveis de baixa qualidade, gerar muito torque e potência, e ter uma instalação simples com manutenção fácil. Seu maior problema era o consumo.
Batizado de Austin TUR-1, o protótipo fazia impressionantes 1,6 km por litro. E mais, na largada, o motorista acelerava e havia um hiato de tempo até que o carro começasse a se mover lentamente. Como o motor trabalhava muito quente, havia risco de incêndio se houver qualquer pequeno vazamento de combustível ou óleo. Isso sem falar do barulho. A Austin desistiu da ideia e o protótipo acabou abandonado. E em 1958 foi sucateado pela fábrica. A Fiat foi outra pioneira nesse tipo de tecnologia, iniciando os estudos no tema em 1948. À frente do projeto estava o engenheiro-chefe Dante Giacosa, juntamente com Francesco Bellicardi. A ideia básica era posicionar uma turbina a gás na parte traseira de um carro esportivo, criando assim um veículo sem precedentes. O desenvolvimento foi realizado em colaboração com a Fiat Aviazione, divisão aeronáutica do grupo italiano. O arrojado Fiat Turbina fez seu teste inicial em 14 de abril de 1954, na pista de Lingotto, no teto da fábrica. Naquele mesmo mês, o bólido foi levado ao aeroporto de Turim, onde fez algumas demonstrações para o público, com o chefe da Fiat, Carlo Salamano, ao volante. Todas as principais personalidades da Fiat estavam presentes, incluindo Gianni Agnelli, principal acionista da companhia. Dali, o turbina foi levado diretamente para o estande da marca, no 36º Salão do Automóvel de Turim, chamando a atenção de muitos por seu design inovador. O motor da turbina ficava posicionado entre os eixos, atrás do cockpit. O sistema, que operava com um compressor centrífugo de duplo estágio, era conectado diretamente ao eixo traseiro do carro, por meio de uma série de juntas homocinéticas e um redutor de torque. Não havia caixa de câmbio nem embreagem. Durante os primeiros testes em bancada e na estrada, a Fiat descobriu que o conjunto era capaz de gerar cerca de 300 cavalos, uma potência impressionante para a época. A velocidade máxima estimada era cerca de aproximadamente 250 km por hora. A carroceria passou por testes em túneis de vento nas instalações do Politécnico de Turim, com os testes mostrados um coeficiente de arrasto de apenas 0,14, um recorde aerodinâmico que permaneceu na mão da Fiat até 1985, quando a Ford Ghia, também de Turim, mostrou o conceito Probe-V, com o coeficiente de arrasto de 0,137. O Fiat Turbina foi arquivado devido ao alto consumo de combustível e problemas com o superaquecimento. Hoje, o carro está em exibição no Museo Nazionale dell'Automobile, em Turim. O Salão do Automóvel de Paris, de outubro de 1952, foi o palco da apresentação do curioso Gregory Hotchkiss, movido por uma turbina a gás. O engenheiro J.A. Gregory, em parceria com a Socema, que eu não vou nem me arriscar em falar isso em francês, criou um coupé de visual impressionante, com o design assinado pela Hotchkiss. De motor dianteiro e tração traseira, o Socema Gregory podia atingir 200 km por hora. O carro contava com uma caixa de câmbio semiautomática Kotal para a embreagem, já que a turbina não oferecia um freio motor. Foi instalado um retardador eletromagnético, retarder, à frente do diferencial. Esse conjunto muito avançado em comum também era repleto de problemas que logo condenaram o projeto ao esquecimento. Superaquecimento, consumo de combustível elevadíssimo, dificuldades na construção da turbina e o sistema de freios excessivamente complexos transformaram o ousado protótipo em mais uma peça de museu, no caso, o Museu das 24 Horas de Le Mans. Outros franceses teriam mais sucesso. A Renault decidiu projetar um carro movido a turbina para bater recordes de velocidade. O resultado desse projeto visionário foi o Renault Etoile Filante, um monoposto experimental que até hoje impressiona pela engenharia e pelo design fora do comum. O nome Etoile Filante, que significa estrela cadente em francês, é apropriado para um veículo concebido para voar rente ao chão. O projeto começou a tomar forma em 1954, impulsionado por uma parceria entre a Renault e a fabricante de turbina Turbomeca, cujo chefe era um dos maiores nomes no desenvolvimento de motores a helicópteros, como os célebres Alouette 2. A ambição era clara. O então diretor da Renault, Pierre Lefaucheux, queria levar a marca francesa ao topo das manchetes internacionais, com um recorde de velocidade. Para isso, reuniu uma equipe de peso, formada por Fernand Piac, engenheiro-chefe responsável pelo design futurista, Albert Lorry, lenda da engenharia de motores, e Jean Herbert, que além de engenheiro também seria o piloto de testes. O resultado foi um carro único,
com a estrutura tubular revestida em uma carroceria de fibra de vidro e dois grandes estabilizadores verticais, inspirados na aviação. Motor nada mais nada menos que uma turbina Turbomeca Turbo 1, de 270 cavalos e impressionantes 28.000 RPM, movida a querosene e era praticamente isenta de vibrações. A transmissão era semiautomática Transfluid, que mais tarde equiparia o sedã Renault Fregate. Tudo isso pensado para cortar o vento com o mínimo de resistência. O carro passou pelos testes em túnel de vento durante 2 anos. A estreia oficial aconteceu em 22 de junho de 1956, no Autódromo de Linas-Monterrey, perto de Paris. Mas foi do outro lado do Atlântico que o Filante brilhou de verdade. Em 5 de setembro de 1956, no lendário deserto de sal de Bonneville, nos Estados Unidos, Jean Herbert levou o protótipo ao limite, 308,85 km/h, estabelecendo um recorde de velocidade para veículos com menos de 1.000 kg. A marca nunca foi superada nessa categoria. Em um trecho de 1 km, o carro chegou a 306,9 km/h. Essa façanha gerou uma repercussão mundial, especialmente na imprensa americana, e ajudou a projetar a imagem da Renault nos Estados Unidos, impulsionando inclusive o lançamento do pequeno sedã Dauphine no mercado norte-americano. Apenas 2 exemplares do Filante foram construídos, sendo usados em recordes, demonstrações e exposições. No fim, suas turbinas foram devolvidas à Turbomeca, que eram apenas emprestadas à Renault. Atualmente, um dos carros está com o colecionador Alberto Gironella, na cidade do México, enquanto o outro pertence ao departamento de clássicos da marca francesa. No fim, os carros movidos a turbina nunca chegaram às ruas, mas cumpriram exatamente o papel para o qual foram criados: explorar limites. Eles serviram como laboratório sobre rodas, onde as fabricantes testavam novas ideias de propulsão, aerodinâmica, materiais e soluções técnicas que ainda estavam fora do alcance da produção em série. O seu consumo elevado, calor excessivo, ruído e a complexidade acabaram tornando a turbina inviável para o uso automotivo convencional. Mas ainda assim, os dados obtidos nesse projeto influenciaram pesquisas posteriores, não só na indústria automotiva, mas também na aeronáutica e na engenharia mecânica como um todo. Não foram erros e nem apostas perdidas, foram experimentos necessários, e é justamente por isso que eles ainda merecem ser lembrados.